Boa noite. Então, queridos, nós estamos reunidos nesta noite aqui para falarmos um pouquinho sobre a Páscoa e sobre a Santa Ceia, né? E o tema é porque nós fomos comprados por um bom preço. E esse texto está lá em 1 Coríntios 6:20. Se você é novo, apareceu aqui pela primeira vez, saiba que nós somos uma igreja cristã evangélica e nós nos reunimos periodicamente, todo domingo às 18 horas, então você é nosso convidado, tá bom? Então aproveita esse momento glorioso. Eu tenho várias pessoas aqui ouvindo essa palavra, então você é mais um que vai ouvir também, tá bom? Então vai ser bastante esclarecedor. Muito bem, nós somos comprados por um bom preço, né? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios 6:20, por favor. Richard, você pode abrir para mim ou você quer que eu abra aqui? Ok, eu abro, pode deixar. Está sem Bíblia digital hoje. Então vamos compartilhar a tela aqui com vocês. Só um segundinho para eu poder compartilhar. Pronto. Está aqui. Então, 1 Coríntios 6, verso 20. Está aí. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Muito bem, aqui ele tem uma afirmação importante, né? Fomos comprados por um bom preço. Então nós temos vários detalhes aqui dentro desta frase que nós vamos analisar hoje, tá bom? Então presta bem atenção no que eu vou falar. Muito bem, vamos falar sobre a compra. Você já deve ter ido, por exemplo, a uma loja ou ter feito uma compra importante. Vamos imaginar assim que você comprou a sua casa, tá certo? Então você foi lá, escolheu, guardou dinheiro e você escolheu, estava dentro das suas posses, você consegue pagar aquela casa e você vai lá e compra, né? Então, quando nós compramos alguma coisa, pressupõe que você assume a posse, você transfere a posse daquilo que você compra, daquela pessoa que você está comprando para você. Então, por exemplo, quando eu comprei a minha casa, quando eu comprei essa casa aqui, eu tinha pedido a Deus, eu e a Rosana pedimos a Deus, falamos, Deus, nós precisamos ter uma casa. E nós tínhamos um mês de casado. Tínhamos casado apenas um mês. E aí nós pedimos a Deus, Deus, dê-nos uma casa. Favoreça para que nós possamos comprar uma casa. E nesta casa formarmos a nossa família, que é o que nós desejávamos. E aí um dia nós estávamos passando aqui nessa rua, na rua de casa, de repente paramos no meio de um buraco na rua e essa casa aqui estava à venda. E aí nós pegamos o telefone, fomos até o lugar, chegamos lá, o corretor do imóvel era crente, então ele nos abençoou. Ele falou assim, puxa vida, vocês vieram, espero que Deus abençoe vocês com essa casa. E aí nós entendemos que ele era crente. Aí, quando nós nos apresentamos e éramos da igreja e tudo mais, ele pegou e falou assim, olha, tem mais uma surpresa interessante, o dono da casa também é crente. E aí nós procuramos o dono e ficamos sabendo que o dono era crente e participava da mesma igreja que nós, só que em outra cidade, né? Foi muito interessante. Fizemos amizade, foi muito bom, foi uma bênção. E aí compramos a casa, né? Ou seja, transferimos a posse. A casa estava no nome... Como é que era o nome dele, Rosana? Cláudio, o nome dele era Cláudio. A casa estava no nome do Cláudio e o Cláudio transferiu para mim, a posse dele para mim.
Então, quando você faz uma compra, você pressupõe uma posse. E é isso que o texto está dando para a gente. O apóstolo diz que fomos comprados, ou seja, isso significa que estávamos em posse de outro. Nós pertencíamos a outro pai. Percebe? E o Senhor Jesus foi lá e nos comprou. Né? E eu já vou falar um pouquinho dessa compra. Lá em Efésios 2, do verso 1 ao 10, ele diz assim, que nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados, e que andávamos sem rumo. Isso todos nós já sabemos. Quando você chega num lugar novo, diferente, onde as pessoas têm uma cultura diferente, você vai perceber ali que as pessoas elas andam conforme as suas vontades. Não tem assim muito segredo para isso. Cada um faz o que quer. Sei lá, você está numa empresa nova, num trabalho novo, você chegou lá e as pessoas estão lá trabalhando, fazem o que elas querem. Mas vamos ver o que está escrito em... eu vou abrir na Bíblia eletrônica aqui. Vamos ver o que está escrito lá em Efésios capítulo 2, verso 1 em diante. Vamos lá para Efésios 2. Ele fala assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza filhos. Está aqui, ó. Aqui, ó, filhos da ira. Filhos da ira. Percebe? E outra, ele está falando aqui, ó. Segundo, ó, que em outro tempo andastes segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera, ou seja, esse espírito maligno, opera nos filhos da desobediência. Então tá aí. Nós precisávamos mudar as nossas condições de vida, a nossa condição. Essa condição de que eu sou uma pessoa que ando nos desejos da minha carne, ou seja, deu vontade de fazer, eu faço, e dos pensamentos, e por consequência de fazermos isso, de termos uma vida errante, uma vida sem rumo, nós éramos por natureza, ou seja, a nossa natureza era sermos filhos da ira. Olha lá, quem será que é esta ira? É engraçado porque, queridos, quando a gente começa a falar com uma pessoa, qualquer pessoa que você encontrar na rua, no trabalho, em qualquer lugar, você vai sempre, ao conversar com essa pessoa, ela sempre vai falar bem de si mesma, ou bem da sua família. Nunca ninguém se enquadra nisto que nós estamos lendo aqui. Pode conversar com qualquer um, ninguém se enquadra nisso. Ninguém se enquadra como filhos da ira, percebe? As pessoas têm a sensação, uma motivação de que elas são boas. Percebe? Elas são boas. Que há alguma bondade em si. Mas nunca, jamais, a gente consegue se olhar como filhos da ira. É difícil isso, né, Raquel? É muito interessante. Você consegue se enxergar como filho da ira? Não, ninguém. Percebe? Mas é uma verdade. Né? Nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Quando nós estamos em ofensas e pecados, nós estamos na morte. E nós somos filhos da ira. Agora, uma pessoa que pratica isso, eu não estou falando de maldade, uma pessoa má, não é isso que eu estou falando. Não estou falando de um bandido, de um estuprador,
de um ladrão, roubador, ou uma pessoa corrupta. Não. Eu não estou falando dessa pessoa. Estou falando de um ser humano normal, comum, aquele que tem família, aquele que tem filhos, ou aquele que está na faculdade, ou aquele que, percebe? Que tem uma vida normal. Olha só como Paulo considera uma pessoa normal. Ele escreve aqui nesta carta dizendo que para essas pessoas, elas andam segundo o curso deste mundo. Não está falando da maldade. Ai, ele é um assassino. Não, porque não é isso que eu estou falando. Estou falando de uma pessoa que anda segundo o curso deste mundo. Vai para a balada, bebe, fuma, sai com um monte de mulher ou de rapaz e vive uma vida comum, que aparentemente é uma vida normal, não é? Se você pegar, por exemplo, eu vou falar um pouco mais daquilo que eu via na minha juventude, porque hoje em dia as coisas podem ter mudado um pouco mais. Mas, por exemplo, se você considerar um rapaz que está aí, sei lá, 18 anos, 19 anos, 20 anos, começou a trabalhar agora numa empresa, tem um saláriozinho lá e tal, aí chega no fim de semana, de repente ele comprou uma moto, aí chega no fim de semana, ele vai pra balada, ele vai curtir a vida, ele vai sair com uma garota, ele vai dançar, ele vai beijar, ele vai, né, etc, etc. Absolutamente normal. Aí, deu lá 2, 3 horas da manhã, volta para casa, vai dormir. Dia seguinte acorda, oi mãe, tudo bem? Tá, oi pai, tudo bem? Não sei o quê, blá, blá. Percebe? Eu estou falando desta pessoa, uma pessoa normal. Paulo considera esta pessoa como filhos da desobediência e como filhos da ira. Olha que interessante. Por isso que o Senhor Jesus nos compra. Percebe? Ele nos compra. Ele nos dá outra herança. A herança para estes filhos da ira e os filhos da desobediência é a morte. Mas quando o Senhor Jesus nos compra, ele nos dá uma vida eterna. Aí vamos lá no verso 4. Mas Jesus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar aos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, mas não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus nos preparou para que andássemos nelas. Então tá aí. Essa é a questão. E aí? Percebe? Às vezes nós nos achamos bons, mas vivemos em pecado, nós estamos mortos. Você pode ser uma boa pessoa, você pode estar bonitinho aí, né? Você tem aí a sua vida, você paga imposto, você trabalha, você faz um monte de coisa, percebe? Mas para Paulo você é considerado um filho da ira. Muito bem. Quando vamos comprar alguma coisa, vamos imaginar aqui uma casa, por exemplo. Nós precisamos dispor de muito dinheiro para que, na maioria das vezes, foi ganhado com muito sacrifício. Muitas vezes esse sacrifício é dolorido. Dói. Você trabalha pra chuchu. Eu lembro, irmãos, vou contar aqui uma historinha bem rápida para vocês. Eu lembro que quando nós compramos esta casa, nós fizemos alguns malabarismos para poder arrumar o dinheiro, né, Rosana?
Fizemos um malabarismo total. Nós estávamos bem naquele período de hiperinflação na época do Sarney. Acho que era Sarney, né? Mas foi assim, coisa de meses antes de vir o Plano Real, aquela história toda que perdeu, muita gente perdeu dinheiro e tal. Bom, eu sei que Deus nos guardou. Essa casa, nós estávamos com uma inflação de 80%, 70%, 60% ao mês. E eu lembro que quando nós ficamos sabendo do preço da casa, nós pegamos e fomos atrás do dinheiro. Eu lembro que eu tinha um carro e a Rosana também tinha um carro. O que mais que a gente tinha? Eu tinha um telefone. Naquela época o telefone custava uma fortuna, irmão. Era o preço de um automóvel hoje. Eu tinha um telefone. Nós vendemos o telefone, vendemos os 2 carros. A Rosana fez um acordo na empresa para pegar o fundo de garantia e conseguiu pegar o fundo de garantia. Aí nós emprestamos também mais algum dinheiro e tal. Ela tinha um terreno, a Rosana tinha um terreno. A Marília, minha cunhada, comprou o terreno para que a gente pudesse comprar a casa. Compramos a casa, irmãos. Deus abençoou. Em um mês, a gente precisava arrumar todo o dinheiro, pagamos à vista a casa, compramos a casa. Foi uma aventura, uma coisa assim muito interessante. Aí, nós precisávamos fazer uma reforma aqui. Precisávamos reformar a casa para a gente poder vir morar. E aí nós começamos a reforma. Bem na época que nós começamos a reforma, irmãos, como foi sacrifício? Vocês não fazem ideia. Foi muito sacrifício. Porque eu trabalhava numa empresa, aqui perto inclusive, né? Chamava SKF. Agora tem outro nome, Sandvik. Eu trabalhava lá como analista de sistemas, dava aula numa escola à noite, né? Eu era professor à noite, a Rosana também dava aula à noite. E aí eu comecei a trabalhar de fim de semana, dando consultoria numa empresa. E todo sábado e domingo, irmãos, eu passava o dia inteiro trabalhando numa empresa, dando consultoria de informática para eles. E isso foram meses e meses e meses, não sei se foi mais de ano, né, Rosana? Eu acho que foi mais de ano, né? Irmãos, só sei que no finalzinho nós conseguimos todo o dinheiro que nós precisávamos para construir, para mexer na casa. Ou seja, dói, é sacrificante, é dolorido. Às vezes nós passamos por muitas dificuldades, muitas ansiedades, engole-se muito sapo. Você tem muitas privações. Percebe como dói? Às vezes para você comprar um imóvel, comprar um bem, é muito dolorido. Não foi fácil comprar essa casa aqui que nós moramos. Porém, no dia que nós fizemos a compra, nós percebemos, irmãos, que o nosso futuro estava garantido. E mais, o futuro dos nossos filhos estava garantido. E nós tivemos essa sensação boa. E assim foi. Tivemos uma sensação muito boa. Nós pensamos assim, poxa, Rosana, conseguimos. Agora nós podemos constituir a nossa família. E deu certo. Tenho 3 filhos maravilhosos, né? E tá tudo bem, né? E nós pagamos um preço bom, ajustado. Sabe o que é pagar um bom preço? É um preço que vale. Você percebe? Tem um ditado na minha terra que diz assim, que o combinado não é caro. Percebe? Então, quando o dono da casa falou assim, olha, eu quero tanto de dinheiro pela casa, tá bom, nós vamos pagar tanto. Ou seja, foi um preço bom, ajustado, bem feito, né? Então, é difícil tomar uma decisão assim como essa, né? É muito complicado. Imagina um jovem aí de 17, 18 anos tendo que se decidir por uma profissão. Eu passei aqui por 3 decisões importantes, né? O Daniel, a Raquel e a Esther. Todos eles agora já estão todos encaminhados, né? O Daniel e a Raquel são advogados e a Esther está fazendo odontologia. Já passaram pelas decisões, mas é um sufoco, irmãos. É muito difícil, sabe por quê? Por exemplo, o Daniel queria ser músico. Aí eu falava assim, meu Deus do céu, como é que esse cara vai ganhar dinheiro? Como é que esse cara vai se sustentar trabalhando até de madrugada, tocando em barzinho, cheio de bebida, cheio de mulher? Aí Deus me deu algumas... Depois uma outra hora eu conto as estratégias que Deus me deu para eu poder superar essa dificuldade das decisões. Mas uma hora ele teve que decidir. Ele falou, não, pai, eu vou fazer direito.
Ah, beleza, foi e fez. A Raquel também. Ah, pai, eu vou fazer direito também. Então vai, faz. A Esther queria fazer psicologia, né? Falei, meu, e ser música, que a Esther toca piano muito bem. E aí eu queria fazer música, faculdade de música. Eu falava, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Jesus querido. Aí, depois de muita conversa, muita lábia, não é? Foi? Ah, então não escolhi, então. Olha lá, tá reclamando ali. Mas ela fez uma decisão que cabe no coração dela, né? Isso aqui é importante. Então, meus queridos, quando Jesus tomou a decisão de nos comprar, ele considerou tudo isso. Ele passou por um sofrimento terrível, ele foi dolorido, né? Tanto é que chama o caminho que Jesus percorreu até chegar na crucificação, chama de Via Dolorosa, lá na Itália, né? Perdão, lá 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 no Oriente Médio, lá em Israel. Nossa, faltou a palavra. Errou o lugar aí. Faltou. Jerusalém. Faltou a palavra aqui. Muito bem. Jesus teve que tomar essa decisão. Ele tomou uma decisão de nos comprar. Quando Jesus compra a nossa vida, quando ele paga um bom preço pela nossa vida, esse preço é a vida dele. Um dia a gente vai ainda discutir isso, a gente pode discutir isso mais profundamente, mas veja bem, para que Jesus pudesse nos resgatar, ele tinha que provar que a lei que levava o homem para o inferno tinha que ser uma lei falha. Por isso que a Bíblia fala que Jesus não pecou. Jesus não cometeu pecado nenhum. Ele foi tentado várias vezes. Ele foi chumbo grosso, irmãos. Jesus foi tentado em todas as áreas da vida de uma pessoa. E a pior tentação que ele sofreu foi a dor. Sabe? A pior de todas. Porque quando Jesus é massacrado naquela via dolorosa, quando Jesus é trucidado, ele apanha que nem um... Meu Deus do céu, não dá nem para falar. Ele apanha tanto, mas dói tanto. Aquilo foi uma tentação para ele. Para ele largar tudo e falar, não quero isso aqui. Isso aqui dói demais, eu não quero. Mas ele foi lá e com muitas dores, nós cantamos agora aqui, agora há pouco. Né? Cristo levou sobre si, né, as nossas enfermidades. Né? Então, queridos, esse é o preço. Esse é o preço da vida dele. Jesus viveu para que morresse na cruz. Ele tinha isso tão bem definido na sua mente. Ele tinha isso tão bem estruturado na sua mente que ele não pensou duas vezes. Ele não imaginou outra coisa que não fosse chegar até a cruz. É muito interessante isso, uma pessoa desejar a morte. Mas ele desejou a morte por quê? Ele desejou a morte para provar que a lei do Velho Testamento era fraca e inútil. A lei do Velho Testamento ela era impotente, ela é fraca, ela não é perfeita. Percebe? Então, meus irmãos, Jesus chegou na cruz. Quando Jesus chegou naquela cruz, ele disse para Deus, Pai, está consumado. Eu fiz o que eu queria fazer. Eu comprei por um bom preço todos aqueles que me aceitarem. Perfeito? Esse é o bom preço. E agora eu vou falar um pouco de Páscoa, porque isso tem muito a ver. Né? Vou só dar uma estruturada para vocês entenderem por que a Páscoa está tão intimamente ligada com esse bom preço. Então vamos parar um pouquinho para a gente falar um pouco de história. Né? A Páscoa
ela é um evento que ocorreu na época em que o povo judeu estava no Egito. Então o povo judeu estava lá, cativeiro, estavam presos no Egito, eles eram escravos lá no Egito, escravizados por Faraó. Não sei se vocês lembram, né? A chegada do povo judeu ao Egito se dá por aquele evento de José. Lembra que José foi para o Egito, vendido pelos seus irmãos, aí ele chegou lá, ele se deu bem com o Faraó, e aí o pai dele foi lá e visitou os irmãos, visitaram, aí o Faraó aceitou a sociedade deles, aquele momento ia ser um momento de muita fome, eles foram para o Egito. Ficaram lá no Egito 400 anos. Só que ao longo desses 400 anos eles se multiplicaram, né? Formou uma comunidade muito grande, né? E aí chega a época de Moisés, 400 anos depois de José, chega a época de Moisés, e aí Moisés vai lá e tenta resgatar o povo do Egito para levar eles para a Terra Prometida, né? Que é lá em Israel, onde hoje é Israel, né? Aquela famosa frase, né? A terra que mana leite e mel. Lembra disso? Muito bem. A Páscoa é uma palavra derivada da palavra Pessah. Pessah, em hebraico, significa passagem. Então, esse termo Pessah, ele acontece num momento daquelas 10 pragas que vocês já devem ter ouvido falar. Lá, quando Moisés tenta resgatar o povo, tirar das mãos de Faraó, Faraó resiste. Não vou discutir aqui as causas e tudo mais, mas tem um determinado momento que Jeová manda que eles fizessem um evento lá, porque um anjo da morte iria passar sobre aquelas terras e todo primogênito seria morto. Então é o anjo da morte. Só que aqueles que fizeram o que Moisés mandou fazer, não teve o seu filho primogênito morto. Inclusive Faraó teve o seu filho morto, né? Então, isso daí está lá em Êxodo, capítulo 12, do 1 ao 28. Depois você lê, nós não vamos ler tudo não, tá? Vou talvez só ler um pedacinho para vocês aqui, né? Mas aquele momento foi um momento tenebroso. Êxodo 12. Então estava lá, né? Aquele momento bem difícil. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, para a gente poder ver juntos aqui, né? Compartilha. Agora vamos lá em Êxodos 12. O verso que eu quero ler depois vocês leem tudo, tá? Vou ler do 11 em diante. Tem bastante coisa que acontece ali antes. Por exemplo, lá no verso 7, quer ver? No verso 7 ele fala, e tomarão o sangue que ele está falando é do cordeiro, né? E poluão nas ombreiras e na verga da porta das casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada e assim vai. E não comereis dele nada cru, nem cozido em água, tal, e assim vai. E lá no verso 11, que é o que eu quero ler para você, ele fala, assim, pois, o comereis, com os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou Jeová. Percebe? E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu
sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Depois vocês fazem a leitura do texto, tá bom? Façam a leitura desse texto. Mas esta passagem do anjo da morte sobre a terra do Egito é chamada de Páscoa. E a palavra passar significa Pessah em hebraico. Ok? Então essa é a origem, né? É a origem da Páscoa. Tem alguns exegetas aí que colocam também a passagem pelo Mar Vermelho, né? Mas a origem mesmo da Páscoa está aí. Então, todo ano, o povo judeu faz uma comemoração desta Páscoa. E é uma festa amplamente festejada pelo povo judeu. E isso também ocorreu lá na época de Jesus. Né? Então, a Páscoa, ela não está... a origem da palavra, a origem da festa, a Páscoa, não é a morte e ressurreição de Cristo. Mas a origem da palavra Páscoa, ou da festa da Páscoa, é uma origem horrorosa, irmãos. É terrível. É de uma coisa horrorosa. Por quê? Porque é a passagem de um Deus faminto de morte, ok? E ele passa por cima da terra do Egito e fere o primogênito de todos os que estão naquela terra. Percebe? É uma festa, é uma comemoração horrorosa. Mas, para o povo judeu, aquilo foi uma grande vitória. Por quê? Porque aquilo foi, vamos dizer assim, um momento importante para que o povo fugisse do Egito e atravessasse o Mar Vermelho e fosse libertado. Percebe? E essa festa de Páscoa, ela vem sendo feita há mais de 4.000 anos. Não faço ideia de quanto tempo. Você tem ideia aí, Valdo, de quanto tempo? Eu não tenho aqui a época em que aconteceu, quantos anos antes de Cristo, mas com certeza foi mais de 2.000 anos antes de Cristo que isso aconteceu. E essa festa vem sendo feita todo ano. E existe um jeito de se fazer essa festa. Existe uma maneira de se fazer essa festa da Páscoa, definida lá no Velho Testamento. Então, tem uma coincidência nessa história toda, que é justamente a obra de Cristo. Ela é feita exatamente no domingo de Páscoa judaico. Percebe? Eu vou ler aqui o que eu escrevi. Esta festa é amplamente festejada, né, pelo povo judeu, e isso ocorreu também na época de Jesus. Ele foi, então, crucificado na sexta-feira que antecede a Páscoa judaica. Por isso que nós chamamos de Sexta-feira da Paixão, ou Sexta-feira Santa. Eu não gosto muito dessa palavra, paixão. Né? Paixão remete a uma coisa, um amor meio carnal. Né? Mas a paixão de Cristo foi o amor que ele teve pelo homem. Né? Embora eu não goste muito dessa palavra. Mas esta festa a crucificação de Jesus acontece na sexta-feira, anterior ao da Páscoa. E o cristianismo aproveitou essa festa e incorporou essa comemoração, a comemoração deste evento, que sela a obra de Cristo, ou seja, define a obra de Cristo. Sendo assim, a data mais importante que existe no cristianismo. Ela é mais importante que o Natal, inclusive. Por quê? Porque o Natal é uma festa comercial. Não se sabe a data que nasceu Jesus. Isso nós não sabemos, ninguém sabe. Ninguém sabe se foi 25 de dezembro. Estabelece-se uma data, aquela data é a data de nascimento de Cristo. Né?
A Páscoa, ela tem para nós, para nossa fé cristã, ela tem uma importância até maior do que o Natal, né? Muito bem. Vou falar aqui só um pouquinho sobre algumas coisas interessantes, sobre algumas coisas relacionadas à Páscoa. A história do coelho, né? Vamos falar sobre a história do coelho de Páscoa. Esse coelho de Páscoa, ele faz referência ao início da primavera no hemisfério norte, onde um dos primeiros animais que saem do período de hibernação é o coelho. Então, numa determinada região lá, o coelhinho é aquele que sai lá e tal, a neve derrete e tal, não sei o que, e o coelhinho sai para se alimentar, procurar, e as pessoas veem o coelhinho lá. E também ao fato de que o coelho é um animal de procriação rápida, simbolizando assim... Deixa eu tirar aqui para vocês, só um minutinho. Eu esqueço, irmãos, espera só um pouco. Aqui, beleza. Então... o coelho é um animal de procriação rápida e ele simboliza, assim, então, o nascimento de uma nova vida. É isso que acontece. E também há uma mistura de crenças nórdicas com relação ao coelho. Tá? Então, pelo fato de ser lá do hemisfério norte, essa ideia é uma ideia muito antiga do coelho. O coelho representa aí, vamos dizer assim, a renovação da vida. Uma coisa que chega a ser até grotesca, né? Vamos substituir Jesus Cristo pelo coelho. Né? O ovo. Por que ovo de chocolate? Né? Hoje eu ganhei um ovo de chocolate. Uma delícia. Dona Rosana que comprou para mim lá, um ovo de chocolate. Né? Por que o ovo? O ovo é símbolo da vida, né? Então, se a gente for levar em consideração, né, a reprodução ela sempre começa, numa visão mais primitiva, a partir do ovo. E algumas nações do hemisfério norte costumam pintar os ovos de galinha, para presentear para os seus entes queridos. Então, alguns dias que antecedem a Páscoa, ou esta época, então era muito comum. A mãe pegava, cozinhava o ovo, né? Pegava o ovo cozido, para não quebrar na mão da criança, né? Ia lá e ficava pintando, tal, e fazia um ovo bem bonitinho, bem desenhado, todo enfeitadinho, para dar de presente para alguém. Percebe? É mais ou menos essa a ideia, né? O chocolate apareceu depois, com a introdução do comércio do chocolate. Poxa, por que fazer ovo cozido? Né? Vamos fazer ovo de chocolate assim, a gente vai ter o formato do ovo e vamos vender chocolate. E isso é maravilhoso para mim, que fabrico chocolate. Tá certo? E o fato de os coelhos trazerem ovos de chocolate é para as crianças apenas uma fusão desses detalhes para dar um sentido doce e gostoso para essa data. Então você gera uma expectativa na criança, né? Eu lembro, nossa, quando eu era criança, eu tinha lá 7, 8 anos de idade, minha mãe comprava ovo de Páscoa, nós morávamos numa casa grande, bem grande, lá no interiorzão do Paraná, e nós tínhamos um quintal atrás da casa enorme. E meu pai gostava muito de plantar fruta, e tinha galinheiro, e tinha frutas, e não sei o quê. E a minha mãe ia, imagina, 4 filhos naquela época, né? Eu era o 4º filho, tem mais uma depois, né? Mas naquela época eram 4 filhos. E aí a minha mãe escondia lá no meio do mato, lá do quintal, escondia os ovinhos de chocolate e nós, os filhos, íamos procurar. E aí a minha mãe, ai, tá frio, ai, tá quente, ai, que não sei o quê. Aí chegava lá, encontrava o ovo, ficava todo feliz, todo alegre. Era assim, era desse jeito que funcionava. Né? Enfim, algumas religiões aproveitaram esse evento, essa forma, né, de se fazer a Páscoa, e incluíram nas suas festas estes costumes nórdicos, lá do norte da Europa. Então,
o coelho, o ovo, tudo isso acabou sendo incorporado à nossa cultura e hoje em dia não se faz uma Páscoa sem ovo de chocolate e sem o coelhinho da Páscoa. Mas nada mais é do que uma alegoria que tenta esconder o verdadeiro significado da Páscoa, que é a morte na sexta-feira e a ressurreição do Cristo no domingo. Percebe? Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Nós deveríamos nos reunir na nossa casa, no domingo de Páscoa, nos reunirmos, fazer um belo de um almoço e glorificar o nome de Jesus nesse almoço. Porque é Ele quem merece toda a honra e toda a glória. Não é o coelho de Páscoa, não é o ovo de Páscoa. É o Senhor Jesus, que subiu numa cruz por uma via muito dolorosa e morreu para que eu tivesse salvação. Conclusão. A Páscoa, perdão, a obra de Cristo, ela é um evento histórico. Nós não podemos negar isso. Alguém pode negar? Tem-se alguma dúvida sobre a existência ou o fato de que Cristo realmente existiu? Existem evidências? Sim, existem evidências, muitas evidências. O que eu me lembro aqui agora de bate-pronto é o próprio Flávio Joséfo, que foi um historiador lá do começo do cristianismo, da era cristã. Ele falou que Jesus realmente tinha ocorrido. O próprio Paulo escreveu cartas, os próprios apóstolos escreveram coisas a respeito. Percebe? É impossível que, por exemplo, Marcos tenha escrevido uma coisa e Lucas tenha escrito outra coisa totalmente contraditório ao que o outro tinha escrito. Percebe? Não, se você ler os evangelhos, os 4 evangelhos, você vai perceber que existe um entrosamento. Um confirma o que o outro faz. A obra de Cristo, ela é relatada nos 4 evangelhos. O mesmo significado da obra de Cristo que existe em Mateus é o mesmo significado da obra de Cristo que existe em Marcos, Lucas e João. Cada um com a sua forma, com o seu jeito de ver, a sua escrita. Mas é um fato. Há 2000 anos que Jesus, que a obra de Cristo, que esse evento aconteceu e impactou a humanidade de uma tal maneira que até a contagem do nosso tempo aponta para esse fato. Qual fato? O fato de Jesus ter morrido na cruz e ter ressuscitado. Essa é a questão. Não existe outro fato que defina um evento, uma mudança de calendário. Não existe. Talvez lá no judaísmo eles não consideram a existência de Cristo como sendo o Messias, eles contam os anos diferentes. Lá na China, eles não consideram não consideram a obra de Cristo, eles contam de outra forma. Mas é fato que o Senhor Jesus mudou aqui no Ocidente, mudou a forma de se contar o tempo. E naquela época, aquilo impactou de maneira tão profunda que Paulo saiu pregando e as pessoas aceitaram, e assim foram criadas as igrejas, nasceram-se as igrejas. Agora é importante o seguinte, que Jesus deixou uma mensagem para nós, uma mensagem fundamental. Está lá em João capítulo 1, verso 12. Eu vou colocar aqui, porque esse verso é maravilhoso, e eu vou colocar ele para você. E agora você talvez vai entender lá em João
Coloquei errado aqui, João capítulo 1, o verso 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você tinha uma outra paternidade. Você era filho de uma outra pessoa, de um outro Deus. E a partir do momento que você crê em Cristo, aí você tem o poder de se tornar filho de Deus, mas o verdadeiro Deus, o Pai. A gente pode dizer que custou muito caro, né? Custou a vida de Cristo para que nós pudéssemos fazer parte desta herança. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, quando você aceita a obra de Cristo na sua vida, você passa a ter uma nova herança. Você deixou de ser filho de um outro pai que não nos interessa. O filho da ira. Filhos da desobediência. Você deixou de ser isso. Ao crer em Cristo, você passa a ser filho do Pai. Um pai que ama os seus filhos. Um pai que dá uma herança de vida eterna. Amém? Essa é a Páscoa. E eu quero falar um pouquinho mais ainda sobre a Santa Ceia. Eu quero comentar com vocês a respeito da Santa Ceia, porque a Santa Ceia e a Páscoa, elas estão intimamente ligadas. A Páscoa nós comemoramos uma vez por ano. Mas a Santa Ceia, ela é... Vou me dar o direito aqui de fazer uma colocação entre aspas. É uma mini Páscoa. A ceia nada mais é do que uma mini Páscoa. Mas ela tem um significado melhor. Não melhor que a Páscoa, mas melhor do que esse que eu estou falando. Né? Tá certo? Então vamos lá. Santa Ceia é um nome dado a uma atitude em memorial à morte e ressurreição de Cristo. Percebe? Páscoa comemora-se o momento em que Cristo ressuscitou. Tá certo? Que é uma festa comemorativa à ressurreição de Cristo. Agora, a Santa Ceia, ela tem o objetivo de fazer memória. É um memorial. Usa-se muito essa palavra no direito, né, Raquel? Memorial. Você vai fazer um memorial. Né? Então, quando nós fazemos a Santa Ceia, na realidade, nós estamos fazendo como um memorial da morte e ressurreição de Cristo. Não é uma refeição que você deve comer e ter a sua fome saciada, como na noite de Natal, por exemplo. Ou então o almoço da Páscoa que nós fizemos hoje. Fizemos um monte de comida. Eu e a Rosana, ficamos lá tempão fazendo comida, depois chegam os filhos, aí tem aquela comidança, aquele monte de comida a gente come, é uma delícia. Hoje tinha um monte de gente aqui em casa comendo, percebe? É diferente. Só família. Só família. E para quem tem 3 filhos, né? 3 genros e noras, e sogras, e etc. Então, tinha um monte de gente. Né? Não é uma refeição para você comer, para se fartar. Na Santa Ceia, o objetivo não é esse. Na Santa Ceia, que é um nome, inclusive, que eu não gosto muito, né? Eu acho que esse nome deveria ser Memorial do Pão e Vinho. Né? Mas tudo bem, chama-se Santa Ceia. Já está estabelecido como Santa Ceia. Né? Mas na Santa Ceia, a gente faz memorial de Cristo. Olha, nós vamos aqui nos resignar. Nós vamos aqui nos resignar e nos contristar, porque o Senhor Jesus morreu, serviu o seu corpo e o seu sangue
como alimento. Não alimento de comida, mas como alimento espiritual para nós. Memorial do Pão e Vinho deveria ser o nome mais adequado para este memorial. Jesus nos deixou esse memorial para que sempre nos lembrássemos daquele momento tão difícil pelo qual ele iria passar. A sua morte e ressurreição é lembrada quase todos os momentos em que nos reunimos para um culto de adoração. Porém, esta ordenança, ela faz mais vívida e honrosa esta lembrança. Então, daqui a pouco nós vamos fazer a ceia, a Santa Ceia. E naquele momento que nós fizermos a Santa Ceia, nós vamos fazer um exame de consciência. Nós vamos ficar resignados, nós vamos ficar introvertidos, introspectos. E no nosso coração, na nossa mente, nós vamos glorificar a Deus, vamos agradecer ao Senhor Jesus por ter morrido por nós, por ter morrido por mim. Vamos lembrar do seu doloroso momento na cruz. E depois nós vamos nos lembrar do seu glorioso momento da ressurreição. E nós vamos comer um pedacinho de pão, fazendo referência ao corpo dele. Como se nós estivéssemos mascando, comendo a carne do Senhor Jesus. Porque foi isso que nós fizemos, espiritualmente falando. E nós vamos beber o suquinho de uva e vamos fazer referência ao sangue que Jesus verteu na cruz. Como se aquele pequeno cálicezinho de suco de uva ou de vinho que você vai usar é como se fosse uma referência ao sangue vertido. E você bebe o sangue de Cristo. Percebe? Mas só de uma forma metafórica, fazendo uma referência. Isso é a Santa Ceia. A sua morte, então, ela é lembrada nesse momento. Por isso que se chama memorial. Né? O propósito, né, que está lá em Lucas 22:19, né? Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha, como está lá em 1 Coríntios 11:26. Então, nós vamos entender duas coisas nessa atitude. Primeiro, a ceia do Senhor é um memorial da vida, morte e ressurreição de Cristo. E a segunda coisa é reflexão sobre o alto preço que ele pagou pelos nossos pecados. Nós vamos refletir sobre, vamos pensar sobre isso. Nós precisamos manter este tema central do Evangelho sempre aqui nas nossas mentes. Percebe? E Jesus usou essa figura, esses dois símbolos, para representar o seu corpo e o seu sangue. Tá certo? E vou falar só um pouquinho sobre esses elementos. Tem muita discussão aí na internet ou nas igrejas pelos teólogos. Ah, mas o pão tem que ser pão ázimo. O pão ázimo é aquele pão sírio, sabe aquele pão sem fermento? Que é uma casquinha. Tem que ser o pão ázimo, porque o fermento representa o pecado, representa a maldade. Então tem que ser um pão sem fermento, sem maldade. E tem outros que falam, não, mas o sangue tem que ser vinho mesmo, não pode ser o suco de uva. De jeito nenhum, tem que ser vinho. Mas o que acontecia lá em Corinto, quando se fazia a Santa Ceia, era justamente o quê? O pessoal lá, ó, comia, ó, bebia, e ó, bicho ficava bêbado. E ó, com a barrigona cheia. Percebe? Jesus usou pão sem fermento, porque era hábito naquele momento, na Páscoa, usar o pão ázimo, por causa da festa judaica. E ele usou o vinho para representar o sangue. Era vinho mesmo, vinho alcoólico. Tá? O sangue que estava para ser derramado na cruz.
Ele não deixou dúvidas sobre essa questão do sacrifício. Ele não deixou nenhuma dúvida. Naquele momento que Jesus estava falando sobre o pão e o vinho, ele falou assim, porque isto é o meu sangue. O sangue, deixa eu abrir aqui, da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Está lá em Mateus 26, 28. Depois você procura lá. Percebe? Jesus não deixou dúvidas sobre o seu sacrifício, ele não deixou dúvidas sobre a sua morte, e ele também não deixou dúvidas sobre a sua ressurreição. E esse momento da ceia é um momento de resignação, é um momento de introspecção e de reflexão. Pode-se perceber nesses relatos uma certa ordem na execução do serviço. Jesus primeiro orou para agradecer a Deus pelo pão. E então todos partilharam. Aí depois Jesus orou de novo para agradecer ao Senhor pelo cálice. E todos beberam dele. Na igreja primitiva, a ceia do Senhor, ela era comemorada de maneira particular, muito particular. Cada um na sua casa. Mas então, no momento do memorial, em comunhão com a igreja, aí todos iam lá e faziam uma espécie de cultos, alguma reunião, alguma coisa, e fazia-se então a ceia. Só que, em Corinto, o pessoal estava usando esse momento para beber, encher a cara e comer pra caramba. Tipo churrascaria, sabe? Não é? Ia lá, irmão, é self-service? Uma cervejinha, não, uísque não, é um vinhozinho aí, dá para ser um Cabernet Sauvignon aí para nós, tá certo? Então, haviam distorções, você vê lá em 1 Coríntios 11, do 17 ao 34, você vai perceber que tinham distorções sobre esse memorial, pois eles se reuniam para se embriagar. Por isso, vinho. Né? Eles usavam isso. Nós, irmãos, deixa eu justificar aqui. Nós optamos por usar suco de uva. Sabe por quê? Eu vou te explicar o porquê. Não é porque o vinho é uma coisa que não pode, que não sei o quê. Não, irmãos. Eu tive uma experiência, há muitos anos atrás, eu era diácono na igreja, e nós usávamos vinho mesmo. Então, como é que a gente fazia a preparação? A gente pegava assim um jarro bem grande, que a igreja era grande, tinha 400 pessoas em cada culto. A gente pegava um jarro bem grande, virava lá um sangue de bois, um sangue de boi, né? Botava água, açúcar, misturava e aquilo era que ia ser servido no copinho. Só que muitas pessoas acabavam chegando na igreja ex-alcoólatras. E para quem sabe que para um alcoólatra beber um golinho que seja muito pequeno de uma bebida alcoólica pode ser um retorno fatídico pro vício. E nós tivemos um caso assim. Eu lembro hoje. Nós fazíamos isso, o sujeito bebeu, voltou pro vício. Percebe? Foi muito difícil para a gente entender isso aí. Nós sofremos muito com isso. O sujeito morreu de cirrose hepática depois, para você ter uma ideia. Nós acompanhamos o cara, tentamos tirar ele do vício de novo, não conseguimos. Então nós optamos pelo suco de uva, justamente por esse fato, só por isso. Se você quiser usar vinho, pode usar, não tem problema nenhum. Percebe? A questão toda não está na natureza dos elementos, mas está na natureza da comemoração. É o que nós estamos fazendo. E se um dia você não tiver um suco de uva, faz com guaraná. Percebe? Não tem problema nenhum. Faz com água. Não tem problema nenhum. O que importa não é a natureza do elemento que está usando pão e vinho, mas sim a natureza do que está acontecendo, do evento. Ideal seria se você fizesse de maneira como ordenado pelo apóstolo Paulo. Mas, irmãos,
Deixa disso, né? Vamos pensar aqui, ó, vamos usar a cabeça, né? Paulo, então, coloca uma ordem nesse memorial. Ajunta-se para celebrar o memorial, verso 33 e 34. É um momento de bastante reflexão, pois a obra de Cristo ela é profunda. Tanto é que no verso 28 a 32, ele fala assim, examine-se. Por isso que tem que ter um momento de reflexão. Não se deve fazê-la de maneira leviana, pois tal fato é considerado culpa do corpo de Cristo, culpa do corpo e do sangue. No verso 27 e 29 você vai encontrar isso. Tá bom? Essa é a mecânica da Santa Ceia. É assim que deve ser. Agora eu vou dar alguns esclarecimentos para vocês. Tá bom? O pão servido por Jesus na ceia, ele era ázimo, sem fermento. Pois era a Páscoa judaica, ou seja, tradição, puramente tradição. Tradição lá da Páscoa judaica. Mas ele não menciona esse fato. Então, tanto faz se usar pão. Pão feito de farinha, broa de milho, não importa. É pão. O pão foi servido durante a refeição, não como uma refeição. Percebe? Então eles jantaram, fizeram lá, jantaram, comeram, tal, não sei o que. Agora vamos passar para a Santa Ceia. Então não é uma quantidade de pão para você comer e ficar com a barriga cheia, não. É um momento de reflexão. Representa-se, faz referência a esse momento de reflexão. O vinho era vinho mesmo, tá? Não tinha essa de suquinho de uva, como dizem algumas religiões. Não, era suquinho. Como é que você vai se embriagar com suquinho? Tanto é que Paulo fala que alguns se embriagavam. 1 Coríntios 11, 21. Embriagar significa encher o caneco, irmão. Então era vinho. Por que nós usamos suco de uva? Já expliquei. Os participantes devem fazer um exame de consciência. Ou seja, pressupõe que o participante da ceia seja um adulto. Porque quem faz exame de consciência são os adultos. Ah, mas a criança não pode tomar ceia? Pode, irmãos. Não tem problema. Para a criança vai ser um pedacinho de pão, um golinho de suco de uva. Imagina. Ela vai proibir uma criança de participar ali só porque... Não, peraí. Não é um momento mágico. Não existe magia, feitiçaria. Percebe? Coisas... Não, imagina. É um momento de reflexão. Os participantes da Santa Ceia eram membros, pois foi uma carta dirigida especialmente para a igreja de Corinto, que tinha um monte de distorções lá, tinham problemas muito sérios. Agora, chega um visitante na igreja, você vai proibir o visitante de tomar Santa Ceia? De jeito nenhum. Santa Ceia não está envolto de magia. Não. É um momento particular nosso de reflexão com relação ao Senhor Jesus. Muito bem. Não há periodicidade estabelecida. Não foi estabelecida uma... Façam a Santa Ceia toda uma vez por mês, ou a cada 4 meses, ou bimestralmente, ou anualmente. Não existe periodicidade. Ou seja, nós escolhemos a periodicidade. E nós, aqui da Igreja de Interlagos, escolhemos que será feito sempre, uma vez por mês, no primeiro domingo do mês, faremos a Santa Ceia. Quer fazer mais uma? Quer fazer todo domingo? Quer fazer todo dia? Tudo bem. Não há magia na atitude, percebe? Do tipo, o pão vira carne e o vinho vira sangue. Isso não existe. Percebe?
tem até uma teoria, a teoria da transubstanciação, uma teoria católica. Quando você come o pão, quando o pãozinho chega no seu estômago, ele vira carne de Cristo. Não, isso não existe. Tá? Isso é superstição. E a gente tem que lembrar que a Santa Ceia é um momento particular, é um momento da igreja local, uma coisa particular nossa. Nós vamos fazer e vamos amar esse momento e vamos refletir sobre ele. Mas a nossa prática, nós optamos, a nossa prática é a seguinte, né? E aí todos concordaram e a gente já vem por tradição fazendo isso há 10 anos, né? Então será sempre uma vez por mês, né? Não será criado qualquer tipo de encantamento ou celeuma em torno deste memorial. Percebe? E se as crianças quiserem participar, elas participam numa forma de um lanche, comendo um pão e bebendo um suquinho de uva. Você não vai dar vinho para uma criança, de jeito nenhum. Né? Então, irmãos, a última coisa é a seguinte: será advertido que é um momento particular da nossa igreja. Porém, é aberto para quem quiser, qualquer adulto que quiser, que examine-se e que seja uma pessoa crente, convicta em Jesus, problema nenhum. Faça a ceia. Participe da ceia. Esse é o nosso momento. Então, irmãos, queria deixar essa instrução para vocês. Né? Instruído. E eu tenho aqui, todas as minhas anotações, tá? Se alguém quiser todas as minhas anotações, elas estão aqui. Tudo que eu falei está aqui nesse papel. Eu fiz esse estudo hoje à tarde. Então, irmãos, vamos participar da Santa Ceia de maneira simples, aberta, com o coração cheio de alegria e cheio de resignação e cheio de constrição, porque Jesus morreu e foi dolorido para ele, mas ele ressuscitou, que foi muito glorioso. Percebe? Vamos fazer isso. Eu só vou terminar aqui a gravação e a gente já volta para a prática da Santa Ceia. Eu queria pedir para o irmão Valdo aí, se você puder operar, eu agradeço.